dos meus mestres na contação de histórias se chama Tumani. Ele é de Burkina Faso. E ele me ensinou que antes da gente falar de histórias ou contar histórias, a gente tem sempre que fazer assim. Vamos, gente. Aí, aí a gente esquenta a mão, deixa a mão bem quentinha e as crianças ficam assim, tá preto! Aí a gente coloca primeiro nos olhos, que é para deixar os olhos quentes e ver bem as imagens de tudo que a gente falar. Esquenta de novo. Aí a gente coloca nos ouvidos. Para esquentar a escuta. Tá quentinho, gente? Esquenta de novo. É a penúltima vez. Aí a gente coloca aqui no coração. E faz assim juntos, ó. Só mais uma vez. E aí a gente esquenta mais uma vez. É a última. E aí a gente coloca a mão assim, quem tá do nosso lado. Oi, botar o pé, vou botar o pé, pode botar. E aí quando a gente tá quente, a história pode vir. Bonito, né? Dá pra fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora. Bom, então, vou lendo aqui que eu me organizo melhor, tá? Eu pensei em começar a falar de fantasia trazendo uma frase do Manuel de Barros, que é um poeta maravilhoso, que fala que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. É lindo, né? E pensei em começar por ela, pela incompletude, porque talvez seja essa mesma incompletude que gera a nossa necessidade fundamental de criar sentido para as coisas e para a vida. E assim, nessa necessidade, coloca a fantasia e a imaginação para funcionar, coloca a gente em movimento, a partir dessa necessidade de dar sentido, dessa parte que falta, que a falta também é constituinte, né? A gente também é feito de falta, graças a Deus. Bom, desde que o homem é homem, as histórias, aí eu me refiro aos contos de fadas, às lendas, às fábulas, aos mitos. Eles estão aí. Cadê o choque? Peraí. Aqui. Então, desde que o homem é homem, as histórias, os contos, os contos de fadas, os mitos, eles vêm nos acompanhando, né, como linguagem que tenta, ao mesmo tempo, organizar e transmitir as nossas experiências, explicar o sentido e a origem das coisas. Tem milhões de histórias que explicam, assim, desde como as cosmogonias, que ligam a gente com o cosmos, né, com a origem do universo, até histórias que falam sobre a origem do jabuti, por que o jabuti tem a casca desse jeito, por que a cobra troca de pele, por que existe a morte. Isso são temas recorrentes que existem em culturas do mundo inteiro, explicando a nossa existência e tentando transmitir de uma maneira simbólica as nossas experiências. Mas, além de explicar, as histórias fazem uma coisa, a fantasia, né, as histórias, esse universo, faz uma coisa muito mais legal do que explicar, na minha opinião, né? Elas inserem a gente no mistério da vida e fazem com que a gente se defronte com as tantas perguntas que nos movem na direção da criação e permeiam a nossa existência. E eu defendo, como contadora de histórias, que existem milhões de maneiras de contar, não é só era uma vez, blá, blá, blá. Pode ser desenhando, pintando, tocando, fotografando, fazendo um prédio, sei lá, né? Que quando a gente conta e imagina, a gente se assume enquanto criador também. A gente toma a criação pra gente e a gente se aproxima dos deuses, né? Desse grande momento da criação. Tem um mitólogo que se chama Mircea Eliade. Ele tem um livro maravilhoso chamado Mito e Realidade. E aí nesse livro ele conta que tem um povo do Timor-Leste que antes de plantar o arroz, eles contam para as sementes de arroz a história do arroz. Não é lindo? De como o arroz surgiu, que é para o arroz. Aí eu peguei uma frasinha que é muito bonita, que é assim, que é para o arroz lembrar da sua potência criadora e nascer forte.
para que o arroz, cada sementinha, tenha força suficiente para romper a casca. Por isso que contar e imaginar é uma força afirmativa da vida, porque a vida é potência criadora o tempo inteiro, a todo instante, né? Isso não para, é um movimento. E aí, tocando na questão dos mitos de criação, que criação já traz a fantasia, traz em si a fantasia, tem em vários rituais de vários povos se conta e se reencena o mito de criação. E qual é o sentido disso, né? É que o gesto de recontar a nossa origem nos insere nesse movimento criador e nos faz partícipes da criação também. É como se a gente se apropriasse dessa força de imaginar, de criar, né, de reinventar o mundo a toda hora, de criar novas realidades e novos modos de estar no mundo e da gente estar interagindo. Essa é a proposta também da gente estar aqui, né, da gente trocar. E essa potência inventiva da imaginação, ela é extremamente forte e poderosa. Tem uma artista plástica que chama Regina Silveira, vocês conhecem? Ela é brasileira, ela tem um trabalho super reconhecido. Ela diz que a imaginação, a frase dela, é uma maneira de enfrentar o destino do homem, é uma maneira forte. Eu acho isso tão lindo, poético quanto subversivo. E eu adoro pensar que a imaginação é subversiva e transgressora. Porque toda vez que a gente imagina uma coisa, a gente está inaugurando uma nova ordem, ou pelo menos levantando uma possibilidade de algo que ainda não existe, né? E isso, por si só, já é subversivo, já é transgressor. Além disso, cada um de nós imagina com as suas próprias imagens e realiza os seus próprios desenhos. E nessa realização dos próprios desenhos, a gente é autor. A gente ganha autoria. E a gente tem autoria o tempo todo, que a gente esquece que tem, né? Aí, se a gente para um pouquinho, a gente lembra desse poder que cada um de nós tem. E aí, eu tenho algumas coisas aqui para falar para vocês. Tem um filósofo que se chama Sousa Dias, que ele usa um termo lindo. Ele diz assim, tudo que a gente imagina é, de algum modo, algo que ainda não existe, é um desejo de porvir, é um desejo de futuro. Por isso que ele diz que, a grosso modo, tá, gente? Grossíssimo modo, ele diz que isso é a utopia íntima da arte. Que em cada criação existe uma utopia, um desejo de que algo seja melhor do que é, né? Eu acho isso muito lindo. Aí eu pensei em trazer uma informação muito legal da força da criação, né? Quando no candomblé eu aprendi isso com um mestre que chama Reginaldo Prandi. Ele me explicou que o jogo de búzios tem um livro lindo dele que é O Príncipe do Destino, da Kozak Naif, ou Os Príncipes. Que o jogo de búzios na verdade é uma biblioteca e o babalaô quer dizer o pai das histórias. Aí quando o cara vai lá e joga os búzios, na verdade é um código que sai ali e ele vê aquele código e acessa uma história. E a questão é você ver em que história você está inserido. E ele vai contar essa história para você. E como você rompe essa história para iniciar uma história nova. E o legal é que a própria história que você está já te aponta caminhos para você romper com ela e iniciar uma nova. Isso é lindo, né? E aí eu me lembrei que em hebraico o significado da palavra doença é fechar um círculo em volta de si mesmo, é se manter num lugar de estagnação. E como essas histórias, e nesse caso do candomblé isso é tão vivo, ajudam a gente a romper o ciclo e inaugurar uma coisa nova, né? Isso por si só é subversivo, ou seja, encontrar lugares de rompimento para as nossas narrativas requer, antes de tudo, um lugar inventivo e a imaginação, para sair de um lugar que está viciado, né? E é o que a gente tenta fazer no mundo, né? Quando a gente tenta criar novas formas de estarmos juntos. Bom, aí eu pensei em contar para vocês, uma vez eu trabalhei lá na Maré, quando eu trabalhava na Maré como contadora de histórias, eu entrei numa turma que era uma turma de projeto, e aí que eles tinham muita dificuldade de ler e de escrever. Era uma turma enorme, de uns 40.
Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer com esse... Né? Eu estava logo começando, aí me deu uma intuição e eu contei uma história, que está aqui também, que é a história de um moinho mágico, que é um cara muito pobre, que ganha um moinho mágico dos anões rabudos, é uma coisa hilária, e o moinho mágico moe todos os desejos dele, com uma condição. Ele fala, tem palavras mágicas, moa moinho, moa uma casa. E para parar de moer a casa, ele vai ter que falar Barralatatá-Baliba. Aí, que é uma palavra mágica. Não pode esquecer, porque se esquecer, o moinho vai ficar moendo casa a vida inteira, a eternidade. E aí um dia roubam um moinho, levam um moinho para o mar, e aí acabou a cozinha, o sal da cozinha em pleno mar, gente. Aí foi um horror, ninguém gosta de comer comida sem sal. Falaram para o moinho, moa sal. Aí começou. Aí quando o navio já estava cheio de sal, esqueceram a palavra mágica. E aí eles não tiveram o que fazer senão jogar o moinho no mar. E por que que isso acontece, gente? O que isso decorre disso? A água do mar é salgada. É por isso. Aí um menino falou assim, é por isso que a água do mar é salgada, tia? Eu falei, yeah! Aí a gente começou a conversar, eu falei, e comecei a perguntar, se eles achassem um moinho, o que eles iam pedir para o moinho? Aí eles falaram dos desejos deles. Ia desde o PlayStation até uma casa e uma festa de aniversário, as coisas mais comoventes. E aí, aí depois, no final, levantou a mão e falou assim, mas tia, olha que sofisticação, hein? Mas tia, em que mar está o moinho? Aí eu, putz, boa pergunta. Aí um outro levantou a mão na maré, isso, né, gente? No piscinão de Ramos. Aí eu falei, claro, pô, em que outro mar podia estar, né? Aí um falou assim, mas se a gente achar um moinho lá no piscinão, como é que a gente vai saber a palavra mágica para parar? Aí eu falei, olha, primeiro, criança só acha com adulto. Sozinha não acha. Depois, escreve a palavra. Aí eu escrevi no quadro Barralatatá-Baliba. E era uma turma de alunos complicados, assim, né? E não teve um que não escreveu. Eles estavam assim. Aí um virou assim, aí foi para quem é designer, então eu vi isso, é um negócio. Um virou para o outro e falou assim, para um outro, mas eu não consigo escrever. Aí o outro olhou e falou assim, escrever é igual desenhar, desenha que você consegue. E aí ele conseguiu. Eu fico arrepiada de falar isso, gente. Aí, trazendo isso, eu pensei em falar algumas coisas, que é, desse episódio, pensar na palavra desenhar, né? Que desenhar tem a ver vem a mesma origem de destino, desígnio e desejo. E o princípio norteador da contação de história é a gente se saber desenhador do nosso próprio caminho, dos nossos próprios desígnios, dos nossos sonhos. E aí, assim, quando ele pergunta onde é que está o moinho, né, é ver a história movendo. Isso é tão bonito, porque cadê esse moinho? Eu quero esse moinho, né? É ver a história, uma narrativa promovendo o desejo dele de conhecer outras coisas e de realizar os sonhos, né? Então, é a imagem, a narrativa começando a promover quase que uma arqueologia dos sonhos, né? Fazendo eles virem à tona para um início de realidade, de uma nova realidade, porque tudo principia no lugar do sonho, né? Dentro. Se a gente não imaginar e não conceber antes. E aí, enfim, umas outras coisas que eu acho que não vai dar tempo de falar para vocês sobre que a Sherazade, quando ela, das Mil e Uma Noites, ela passa lá enrolando o sultão, né? As Mil e Uma Noites. Aí ela vai gerando a curiosidade no sultão. Quando ela chega no auge da história, que ele tá assim, ela fala, ai, peraí que agora eu vou dar uma soneca. Aí no dia seguinte ela vive de novo, né? E ela vive para contar histórias. E aí muito lindo, tem uma psicanalista que fala que cultivar a curiosidade é, na verdade, gerar cultura. Não é responder a curiosidade imediata, é dar prazer, um prazer infantil. Mas manter a curiosidade viva é cultivar algo. Isso é muito lindo, né? E ler
vem de legere, do latim, que é o mesmo campo semântico da agricultura, que é recolher, colher, escolher, tá tudo junto, plantar, cultivar. E aí quando ele pergunta, uma coisa que ele fala, depois assim, a questão também de ir para um novo lugar e de desejar que algo novo aconteça, que os sonhos aconteçam através da história, que nas histórias sempre tem, era uma vez, bababá, até que um dia, sempre tem um dia, né? Porque senão não seria uma história. E esse um dia sempre impele o herói a conhecer algo novo, algo desconhecido e a viver novas experiências. E aí essa conexão com a palavra experiência é muito legal, porque quer dizer experire, que vem de atravessar um perigo, e a mesma origem de piratas. Então todos os piratas fazem travessias, né? E é um convite para que a gente faça travessias também. Toda a história é uma travessia, sempre. E aí sobre o moinho estar no Piscinão de Ramos, é muito lindo, que é quando a fantasia deixa de estar num lugar longe para estar num lugar bem perto da gente, para estar no nosso lugar, né? Tá no Piscinão de Ramos, tia. Em que outro mar poderia estar, senão no meu mar, né? É quando a Bernadette Bricot, ela fala uma coisa muito linda. Ela diz assim, que esse é quando a gente percebe o cotidiano maravilhoso. Um outro nome dos contos de fadas são contos maravilhosos. E aí quando a gente percebe que o maravilhoso está em tudo, é só a gente olhar que a gente vê, né? E que se existe uma força de contaminação bonita e desejosa de que algo se contamine, é a força da imaginação, porque tudo está para ser criado ainda, né? E o moinho nos ensina isso. E quando ele fala e escreve a palavra mágica Barra-Lata-Tabaliba, ele retoma um pouco o sentido da palavra abracadabra, que tem origens diversas, e tem gente que diz que vem do hebraico, quer dizer eu crio enquanto falo, ou a palavra de Deus. Isso é lindo, né? Que é a palavra, a gente lembrar que a palavra tem, e as imagens, tem concretude, tem uma força criadora de realidade. Alguns povos consideram os nomes como talismãs, inclusive tem palavras que a gente nem pode dizer, porque trazem coisas caídas. E tem outras, e os guaranis, os nossos guaranis, que a gente tem tanto a aprender com eles dizem que nós somos sons assentados, que todo mundo antes de existir é um som, que nós somos um som que encontrou assento. Isso é lindo, né? Fala sério, né? E isso é muito próximo do princípio era o verbo, o princípio era o som. E ele diz que tudo é palavra antes de ser coisa. E toda coisa antes de existir foi um som, foi uma palavra. E aí, para finalizar, que eu acho que já está na hora, né? Foi mal. A origem, eu pensei em falar da origem etimológica da palavra fantasia. Fantasia tem fos, eu não sei se é grego, se é latim, o que é isso, não. E fainem, que quer dizer fazer aparecer, trazer para a luz. Ou seja, fantasiar também é dar a ver, também é criar corpo, é revelar beleza, trazer... Não está só no plano da ideia, fantasiar é também criar realidades. Um professor, que é um médico maravilhoso, ele me falou recentemente assim, quando uma criança fala, me conta de novo, me conta de novo, todo mundo já viu isso, né? A mesma história, é porque ela está tornando nítido o desenho da história dentro dela. Como se a primeira vez que a gente ouvisse, a gente está fazendo uma garatuja, um esboço. E conforme a gente vai ouvindo, a nitidez dessas imagens... Essas imagens vão ganhando nitidez e força dentro da gente, né? E aí são imagens das quais que a gente pode recorrer, né? E aí o que eu trouxe para fechar para vocês, assim, essa ideia do desenho é que conforme a gente vai contando e vai ouvindo, o desenho se fortalece em nós e isso nos impulsiona para o processo de realizar os desenhos, que é o processo de realizar os nossos desenhos, os nossos sonhos, né? Então, isso, contemos e ouçamos as nossas histórias para a gente criar cada vez mais os nossos desenhos
conseguir criar uma vida significativa para todo mundo. É isso. Barra lá, Tata Baliba.